Olá, pessoal! O professor André Alencar novamente com vocês. Nosso segundo bloco de processo legislativo constitucional. É um prazer estar aqui com vocês. Estamos estudando, antes do processo legislativo propriamente dito, o sistema político brasileiro, as principais instituições que conformam o nosso Estado e que vão fazer, por causa disso, que o processo legislativo seja de uma forma e não de outra, que ele seja democrático e não autocrático, que ele seja bicameral e não unicameral, que haja participação do presidente, diferente, por exemplo, do sistema americano. Isso tudo tem a ver com o nosso sistema político. A gente tem que entender bem isso para poder entender depois melhor o passo a passo do processo legislativo. Beleza? Vamos voltar aqui para os slides. Nós estávamos falando então da forma de Estado, que está prevista no artigo 1º. O artigo 1º fala em união indissolúvel, mostrando que a gente tem uma federação, né? E os entes da federação estão no artigo 18, que são quem? União, Estados, DF e municípios. Cuidado! No artigo 1º está escrito união indissolúvel com letra minúscula e não é... Opa, desculpa. E não é aqui, pessoal, a união com letra maiúscula lá do artigo 18. Aqui estamos falando do pacto, da reunião, da junção dessa galera que se uniu. Aqui nós estamos falando do ente central, esse ente de coordenação, esse ente que faz o papel de unidade da federação, tá bom? Cuidado com isso. Passando então, nós temos aqui a Federação Brasileira. Quais são as principais características da Federação Brasileira? O Estado Federal é soberano, formado por uma pluralidade de entes autônomos. Quem são os entes? De novo, hein? União, Estados, DF e municípios. Professor, e se cair em prova que a União é soberana? Você vai marcar falso. União, Estados, DF e municípios são todos autônomos. Autônomo é praticamente o contrário de soberano. Enquanto soberano é o poder máximo, indivisível, ilimitado, inalienável, imprescritível de conformar tudo e todos, então é um poder, entre aspas, ilimitado dentro do território. A autonomia é um poder limitado. Você pode até entender que a autonomia é uma parcela da soberania, é uma parte pequena. Mas quem é autônomo só pode andar dentro daquele círculo de competências que foi traçado pela Constituição. Quem é soberano pode fazer tudo aquilo que o Estado admitir, tudo aquilo que o Estado quiser, ele pode colocar ali em prática. Claro, respeitando-se os direitos das pessoas, não estamos mais no absolutismo, estamos no sistema democrático. Mas essa é uma grande diferença entre soberania, poder ilimitado, e autonomia, poder limitado, circunscrito a uma determinada área com certas competências. Beleza? Qual o limite da autonomia? A gente vai estudar muito isso para falar também da repartição de competências. Volta aqui para a nossa tela, olha só. Então, o Estado brasileiro tem como características na sua federação que o Estado federal é soberano, é formado por uma pluralidade de entes autônomos, União, Estados, DF e municípios, há um pacto indissolúvel no artigo 1º, os Estados e o DF participam da formação da lei federal por meio do Senado Federal, há uma repartição de competências, principalmente nos artigos 21 a 25, 30 e 32, onde vai estar desenhado o grau de autonomia que cada ente tem. Ah, André, você falou que no Brasil a União ela exerce mais poderes do que a União lá nos Estados Unidos da América. Sim. Basta você, senso comum, observar algumas questões. Nos Estados Unidos, o direito penal, por exemplo, ele é local. No Brasil, o direito penal ele é federal. Então, a União legisla sobre direito penal e o crime é igual em todo o país, a pena é igual em todo o país. Nos Estados Unidos, não. O direito civil, ele é federal no Brasil. Então, o tipo de casamento, os regimes de bens, as idades para capacidade civil, os tipos de contrato, eles são nacionalizados. Nos Estados Unidos, não, eles são regionalizados ou localizados. Então, você tem graus de autonomia diferentes. No caso brasileiro, a repartição de competências favoreceu mais a União, deixou a União mais forte, ok? Por isso, a ideia de que no Brasil o poder central ele é um pouco mais inchado do que em outras federações, beleza? Voltando cá. Então, essas características e mais essas aqui, ó. Há uma nacionalidade única, lembra? O
o povo. Quando, André, você fala em nacionalidade única, mas lá no artigo 12, lá tem escrito assim, são brasileiros, os natos, os naturalizados, gente, é tudo brasileiro, é tudo brasileiro. Inclusive, a própria Constituição diz que é vedado fazer distinções entre os brasileiros. Só ela, a Constituição, é que traz algumas diferenças específicas sobre os brasileiros natos e naturalizados. Mas a regra é que são todo povo brasileiro. Existe a possibilidade excepcional de intervenção do todo nas partes, lá no artigo 34. Mas muito cuidado, o princípio é o da não intervenção. Lá está escrito, a União não intervirá nos estados e nem no Distrito Federal, exceto para. Então, a União não intervir é o princípio da não intervenção. Mas o exceto para mostra que em situações excepcionais, até para preservar a própria federação e manter a unidade que é tão importante, a União poderá intervir em uma das partes. Raro, mas pode acontecer. Até recentemente a gente não tinha nenhum exemplo de intervenção na égide, no vigor da Constituição de 88. Foi no governo Temer que nós tivemos duas intervenções. Uma em razão do presídio Urso Branco, lá em Roraima, e a outra no Rio de Janeiro, em razão da segurança pública. E agora, em 2023, tivemos uma intervenção federal no Distrito Federal, em razão das manifestações que nós tivemos no dia 8 de janeiro, ok? Sem conotações políticas para um lado ou para o outro, tivemos manifestações que resultaram em quebradeira e que isso veio a trazer como consequência o afastamento do governador do Distrito Federal por uma decisão do Poder Federal, chancelada pelo Congresso, conforme a gente vai ver. Então, é excepcional, mas está aí à disposição para preservar, para manter a própria federação. É um mecanismo de defesa da própria federação. Beleza? Continuando então, olha só. Existem normas de vedação no artigo 19, como, por exemplo, se envolver com religião, estabelecer diferenças entre os brasileiros, negar fé aos documentos públicos uns dos outros. Na federação também existe um órgão guardião da Constituição, que é o STF. A Constituição vai ser rígida, conforme o artigo 60. Na hora que você for fazer uma PEC para ser transformada numa emenda, você vai ver que o processo é mais difícil do que quando você compara o projeto de lei para virar uma lei ordinária, uma lei federal. Então você vai ver que o processo é mais difícil para a PEC. Então isso demonstra a rigidez da Constituição. Então essas são características da Federação Brasileira que caem em prova. Fiquem espertos, tá? Gente, por que a gente estuda a ideia de uma federação? Porque se os entes são autônomos, muito cuidado. O Congresso, por exemplo, o Congresso Nacional, não pode legislar sobre todo e qualquer assunto. Existe uma repartição de competências. Então isso é importante para a gente. Quem apresentar, por exemplo, um projeto de lei que seja contra a Constituição, já tem que ser rechaçado pelo próprio presidente da casa, ok? Continuando então. Competências. Pessoal, competência é a forma com que é exercido o poder político. Define a medida da autonomia. Quem é soberano tem todas as competências, então não se reparte competências quando nós estamos falando de ente soberano. Mas quando a gente está falando de autônomos, aí a gente tem que conhecer os limites da autonomia. Os limites da autonomia é o que a gente denomina de competência. O Brasil, ele adota um sistema complexo de repartição de competências. São várias técnicas de repartição. Mas, ao final, ainda resta uma maior centralização no poder federal, como a gente já falou aqui, uma centralização na União. Mas nós temos alguns princípios importantes, que é a predominância do interesse e o da indelegabilidade de atribuições. Presta atenção aqui no André, como é que funciona isso? Ó, princípio do predomínio de interesses. Se você souber esse princípio, você deslancha com repartição de competências. Pessoal, a gente não está estudando repartição de competências, é outra aula lá em organização do Estado, tá? Se cair dentro do processo legislativo, ótimo, a gente adapta aqui e estuda também. Mas repartição de competências não faz bem parte, eu só quero que você conheça o básico aqui. Se for para aprofundar, tem que aprofundar também
com outros conhecimentos. Mas o predomínio do interesse mata um monte de questões de prova. Porque quando você utiliza o predomínio do interesse, você vai perceber que tudo aquilo que é interesse nacional, federal, internacional, interestadual, de regiões, tudo isso vai ser da União. Quando você tem interesses muito peculiares, muito próprios, muito específicos, muito locais, isso vai ser competência municipal. E o que está no meio termo entre o muito específico e o muito genérico, que é a competência intermunicipal, ou que alguns também chamam de regional, cuidado para não confundir com as regiões geográficas, que é a União. Mas um interesse que supera o local, mas que não chega a ser nacional, a competência vai ser dos estados. Lembrando que o DF tem competência de estado e de município, e isso é relevante. Então, o predomínio do interesse é um princípio básico que nos faz acertar um monte de questões em prova sem precisar de sair decorando tudo. André, e esse princípio da indelegabilidade? Você tem que entender que quem repartiu as competências foi o constituinte originário. Ele disse: União, você é competente para isso e isso. Estados, você é competente para isso. Município, você é competente para isso. Se ele, constituinte originário, repartiu o esquema de uma forma que ele entendeu que é a correta, razoável, própria, e soberanamente assim o fez, admitir que cada ente agora deturpe o esquema e delegue atribuições de um para o outro é a mesma coisa de não ter feito nada. Então a regra é a não delegação, a regra é a indelegabilidade. Ah, professor, mas eu sei que tem exceção. Tem, lá no artigo 22, parágrafo único. O constituinte originário aceitou que a União transferisse competências do seu rol, que são em geral nacionais, mas se ela identificar alguma necessidade de dar um tratamento mais estadual ou estadualizado, ela poderia transferir, delegando essa competência aos estados mediante lei complementar, que já não é uma lei também tão fácil de fazer. Então vejam que a regra é não delegar, ok? Delegar é uma exceção. Voltando aqui para os nossos slides, então repartição segue alguns princípios importantes, como o da predominância do interesse e o da indelegabilidade de atribuições. Ok. Nós temos duas grandes técnicas de repartição de competências, repartição horizontal e repartição vertical. Repartição horizontal é o modelo que atribui competências apenas de forma privativa ou exclusiva. Ou seja, um ente aqui, União, Estado, DF ou município, recebe a competência sem compartilhar ou cooperar com os outros. Exemplo, artigo 21 e 22. Pessoal, essa era a única regra conhecida até o século XIX, início do século XX. Só se sabia repartir competências da seguinte forma: você cuida disso, você cuida daquilo e ponto. E cada um cuidava de suas competências, União, Estados, cada um cuidava de suas competências de forma exclusiva privativa, tipo, não me toque, cada um no seu quadrado. Essa técnica de repartição de competências, ela não privilegiava a cooperação. Não permitia que os entes pudessem atuar em conjunto. Essa forma de atuação em conjunto que a gente vai ver agora, que é a repartição vertical de competências, ela é novidade, é o chamado federalismo de equilíbrio, federalismo cooperativo, que vai surgir mais ou menos ali da década de 30 para 40 do século 20, para trazer para a federação um modelo mais novo, mais renovado, em que os entes cooperam entre si e a mesma competência, por exemplo, imagine que essa competência aqui é trânsito. Então, ó, União, faça regras gerais. Estados, faça regras específicas. Por exemplo, não é o caso. O trânsito no Brasil, ele é centralizado na União. Mas a Constituição, por exemplo, repartiu matérias super importantes, principalmente as políticas públicas mais comuns, como saúde, educação, meio ambiente, em nível vertical. Saúde, União, cuide do SUS aqui, mas os estados executam ali. Educação, União, cuide do nível superior, mas os estados cuidam aqui do nível médio. Eu ainda sou da época do nível médio, né? Então, você tem ali matérias que podem ser repartidas, divididas ao meio, entre aspas, não precisa ser exatamente ao meio, mas que dois ou mais entes cooperando atingem o resultado final que se espera dela. Beleza? Volta aqui na tela. Então, repartição vertical é utilizada para compartilhar competências entre entes
E não apenas distribuir. Olha que diferença, hein? Exige atuação em coordenação ou colaboração. Nós temos no Brasil competências comuns, no artigo 23, e competências concorrentes, no artigo 24. Privativa, nós vamos ter lá no artigo 22 e exclusiva lá no artigo 21. Já viram que esses 4 artigos aqui, ó, eles são super importantes para quem vai fazer um concurso que cobre processo legislativo, principalmente no nível federal, tá? Competências da União, a gente tem que saber no que a União pode legislar. Então essas são as técnicas mais comuns que a gente tem. O Brasil adota as duas. O Brasil ainda adota competências legislativas ou normativas, que é legislar, fazer a lei, criar atos gerais e abstratos. Nós temos aqui artigo 22 e 24. 22, a União legisla de forma privativa. E lá no 24, a União legisla de forma concorrente. Mas é tudo legislar. André, por que você começou com legislar? Porque legislar é prévio ao executar. Executar, aqui na segunda frase, ó, as competências administrativas ou materiais são para execução. Embora a Constituição começou com o 21, depois a gente pega aqui o 23, o 21 que tem as competências exclusivas da União e o 23 competências comuns, são competências para se colocar em prática. Mas, povo de Deus, nós vivemos em um Estado de direito, e no Estado de direito a competência administrativa de fazer ou executar pressupõe condição sine qua non. Eu não consigo executar se antes eu não tiver feito a lei. A lei. Então, nesse ponto, a competência legislativa ela é prévia, ela é antecedente, sem ela eu não faço, eu não coloco em prática. Artigo 37 da sua Constituição, criatura. Lá no artigo 37 nós temos os 5 princípios da administração pública. Um deles é o da legalidade. O administrador público só pode fazer o que está na lei. Então, o Constituinte mandou mal, porque ele começa com o 21 e as matérias do 21 vão estar no 22. Inverta, comece o estudo pelo 22. A União legisla sobre trânsito. A União aplica políticas de trânsito. A União legisla sobre águas. A União aplica sobre a questão energética de águas. Então, nós temos ali toda uma criação de políticas públicas para a implementação das políticas públicas. Então, pressupõe a competência legislativa primeiro. Beleza? Voltando então, competências exclusivas diferenciam-se das competências privativas aqui, especificamente aqui, em razão da indelegabilidade. Agora, cuidado, presta atenção no que eu vou falar. Competência exclusiva e privativa, não dá para levar para a Constituição toda, porque os termos não foram usados de forma técnica. Principalmente quando você for estudar poder legislativo e poder executivo. Essas palavras não podem ser levadas para todas as outras situações em que a Constituição as utilizou. Aqui, especificamente aqui, artigo 21, compete à União, é exclusivo, indelegável, porque segue a regra da indelegabilidade. 22, compete privativamente à União. Se não tivesse escrito nada de delegação, seria também indelegável, porque a regra é a indelegabilidade. Só que tem o parágrafo único do 22 que autoriza a União a delegar. E aí um dos maiores constitucionalistas do mundo, brasileiro, José Afonso da Silva, ele criou essa lógica, que privativa é delegável e exclusiva é indelegável, mas só vale para repartição de competências. Se você vai estudar Câmara, artigo 51, você vai estudar Senado, artigo 52, lá está a competência privativa e são indelegáveis. Então a indelegabilidade não é algo que vem da palavra privativa ou exclusiva, é a regra constitucional que não se pode delegar, porque quem delega está desfazendo o esquema criado pelo Constituinte originário. Se o Constituinte originário criou um esquema que se entende, se pressupõe que seja o perfeito, porque se não for perfeito a gente muda, faz emenda. Mas se ele criou um esquema que a gente entende que é o perfeito, não se pode deturpar e mudar esse esquema por meio da delegação. Então o artigo 21 e 22, eles são sim
diferenciados de exclusiva para privativa em razão da delegabilidade do 22. Mas não associa a palavra privativa com delegável, porque não é sempre. Ah, professor, mas lá no 84, que é competência privativa do presidente, lá também é delegável. Em parte. Em parte. Só é delegável os incisos tais, tais e tal, primeira parte. Então você não pode delegar tudo que é privativo. Cuidado com a palavra privativo, tá? Se eu fosse examinador e pedisse para você discorrer sobre competências exclusivas do Congresso e privativas da Câmara e Senado, e você viesse com delegação no meio ali da minha redação, eu já tascava ali nota negativa ali e vamos para a próxima. Porque não dá para associar essas palavras exclusivas e privativas como delegável e indelegável em outros lugares da Constituição. Dá no 21 e 22. 21 e 22 dá. Beleza? Voltando cá então, no esquema de repartição de competências, a delegação é da União, que é o poder, que é o poder federal. Federal é a União transfere dela para os estados, lá no artigo 22. Mas tem que ser por meio de lei complementar federal, tem que obedecer ao princípio da igualdade, ou seja, a União não pode delegar só para os estados que ela gosta mais, tem que ser com regras de igualdade, e só pode ser em questões específicas. A delegação não é uma transferência da titularidade, é uma transferência apenas momentânea da competência para se fazer e somente sobre questões específicas. Professor, tem exemplo de delegação? Tem. Tem. Lá no 22.1, uma das competências da União para legislar é sobre direito do trabalho. Gente, direito do trabalho é um mundo. Para quem já estudou direito do trabalho vai envolver férias, 13º, salário mínimo, piso salarial, hora extra, aviso prévio, FGTS, seguro-desemprego e milhões de outras coisas que nós temos lá, por exemplo, no artigo 7º da Constituição. Tudo aquilo é direito do trabalho, direito do trabalho. A União não delegou direito do trabalho para os estados. Direito do trabalho inteiro não se pode delegar, seria inconstitucional. O que a União percebeu? E isso foi muito esperto. Quem fez isso fez de forma consciente. O que a União percebeu? Que legislar sobre o direito do trabalho no plano federal é bom, porque dá unidade, uniformidade, e você mantém o país, entre aspas, coeso com as mesmas regras trabalhistas. Porém, os estados se diferenciam muito por realidades socioeconômicas diferentes. E, em um ponto, haveria um prejuízo de manter a unidade, que é o piso salarial. Porque o piso já é o mínimo. Se o mínimo for nivelado por baixo, os outros saem perdendo. Então a União espertamente diz assim, estados podem legislar sobre piso salarial. Então cuidado, pode existir um piso salarial único, mínimo, definido pela União. E existem alguns casos, como por exemplo o da enfermagem, que foi aprovado, mas ainda está aí difícil de ser posto em prática, o dos professores, que é nacional. Só que a União pensou o seguinte, para outras categorias, cada estado, de acordo com a sua realidade, pode dar um piso maior do que o meu. Então, por exemplo, lá em São Paulo, o comerciário a ser contratado na iniciativa privada vai ter um salário maior, o piso do comerciário, do que, por exemplo, o comerciário lá no Maranhão. Por exemplo, porque as realidades diferentes e os custos de vida diferentes permitem que em São Paulo seja um pouquinho maior. Então você vai olhar a lei estadual de São Paulo é diferente da lei estadual do Maranhão. Gente, pelo amor de Deus, piso salarial é diferente do salário mínimo. Salário mínimo, a Constituição manda no artigo 7º, inciso 4, que seja nacionalmente unificado. Mas o piso salarial foi objeto de lei complementar. A União delegou aos estados para fazerem os seus próprios pisos salariais. Beleza? Esse é o único exemplo legal que eu tenho para dar para vocês sobre delegação do artigo 22. Voltando cá. Competências comuns, lá do artigo 23... são de interesse de todos e exigem a colaboração. Você vai perceber que lá no 23 são assuntos, matérias que são muito comuns para que todos possam observar. Saúde, educação, pessoas portadoras de deficiência, meio ambiente. São temas que realmente interessam a todos e devem ser tratados de maneira comum, ok? Passando, então,
As competências concorrentes, essas são muito importantes lá no artigo 24. Artigo 24, isso despenca em prova. Elas são utilizadas para matérias legislativas e exigem uma atuação coordenada entre União, Estados e DF. União fixa normas gerais, que é o parágrafo 1º do 24. O que são normas gerais? São os princípios da matéria, são as diretrizes. São aquelas normas que servem de norte, de baliza para as demais normas que vêm pela frente. Eu só consigo fazer normas específicas observando as normas gerais. Então, estados e DF suplementam a legislação federal, é o parágrafo 2º do 24. O que é suplementar? É uma espécie, pessoal, de complemento. Eu suplemento ou eu reforço aquilo que já existe. Eu tenho como suplementar o que não existe? Não tem como, não tem como. O suplemento depende da norma geral. Então, norma geral mais norma específica. Foi engraçado uma vez que eu estava dando aula presencial e tinha uma aluna que chamava Norma. Aí toda vez que eu ia falar norma, não sei o que, aí ela, oi, professor, não, é a norma geral. Então, norma geral mais norma específica vai dar a norma total. Total. A norma geral é a União. A norma específica são os estados e o DF. A União, ao fazer normas gerais, ela desenha os princípios, as normas básicas. Os estados vão lá e preenchem, suplementando. Agora, não havendo os princípios, na falta de normas gerais da União, estados e DF podem exercer a competência plena. Então, na falta dos princípios da União, estados vão lá e legislam de forma total. Ou seja, os estados fazem a norma geral mais a norma específica. Aí a União acorda, tem um S a mais aqui, a União acorda, a superveniência de normas gerais da União causa a suspensão dos estados e do DF, das normas dos estados e DF, naquilo que for contrário. Então, falamos aqui do parágrafo 3º e do parágrafo 4º. A norma geral posterior da União, então vem a União e faz a norma geral, aí a norma geral do Estado fica suspensa e volta a valer o princípio básico de coordenação entre eles. Então, a norma total é uma junção da norma geral com a norma específica. Beleza? Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma pausa aqui para a gente finalizar esse bloco e a gente volta para falar um pouquinho sobre a repartição de competências. A repartição de competências a gente ainda vai dar mais uns últimos macetes para fechar, mas não é, repito, aquela aula ideal de repartição de competências que vocês podem complementar com outros assuntos, livros e materiais que vocês encontrarem. Mas eu preciso dessas noções básicas para a gente entender o processo legislativo. Beleza? Então, fechado aqui o segundo bloco, já já a gente volta. Grande abraço!